a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! A Virgem Maria, a Senhora das Dores. Nós estamos aqui nessa sexta semana do nosso retiro quaresmal, Semana das Dores, como o Frei já nos disse, contemplando e rezando, pedindo cura e libertação pelas dores de Cristo, mas fazendo memória das dores de Nossa Senhora também. Memória essa que faremos de forma particular no sábado, quando nós formos rezar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, contemplando as suas dores. Que bom que estamos juntos. É quinta-feira, nossos passos vão sendo firmes, decisivos, para nos levar, claro, para a Semana da Paixão, para nos levar, claro, para a Semana da Páscoa, para a grande celebração da ressurreição de Jesus, mas nos apontando um caminho que vai continuar, né, Frei? Sim, o caminho que vai nos levar para a salvação eterna, se Deus quiser, mas ele deve ser percorrido ao longo da vida. A experiência adquirida na Semana da Quaresma, né, na Semana Santa, é uma experiência que nós podemos prolongar em nossa caminhada com os sacramentos a serem recebidos, com a conversão cotidiana, com a meditação sobre uma vida que nós podemos ter melhorada e transformada à luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude a seguirmos em frente, seguirmos caminhos, sempre modificando aquilo que tem que ser modificado. O poder curativo do perdão, né? É o que nós estamos vendo durante essa semana, porque pelas chagas de Cristo é que nós fomos curados, e hoje o Frei vai trazer mais uma reflexão profunda para nós. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia de adoração do Santíssimo. Faça o seu momento de adoração, momento eucarístico. A igreja se fundamenta nas quintas-feiras para adoração, porque na liturgia da Semana Santa, a quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia. Então, há séculos a igreja tem essa celebração na quinta-feira. Daí, ao longo do ano, todas as quintas-feiras, nós temos dias eucarísticos, inspirando-nos nessa instituição que Cristo fez. Então, que você consiga fazer uma linda experiência de Deus na adoração do Santíssimo. Se na sua paróquia não tem exposição do Santíssimo, vá até o sacrário. Isso. Faça você seu louvor e adoração, tá bom? Para que você alcance as bênçãos e indulgências, né? Mais de 30 minutos de adoração, 1 hora você alcança uma indulgência plenária. Então aproveite a oportunidade. Nós hoje falaremos um pouquinho do reconhecimento do pecado e também da graça de Deus. O que é o pecado? É o afastamento da graça, é o afastamento de Deus. O pecado é o afastamento da igreja, a quebra da comunhão com os irmãos, né, com a igreja. É também uma quebra de comunhão consigo mesmo, porque o pecado lhe desvia o foco de nós mesmos. A gente fica perdido, pensando que está tudo bem, mas não está. Então é como se houvesse uma desconexão entre nós com a nossa alma, né? Então a gente cai no pecado, então a gente se afasta de tudo, a gente se perde e fica um pouco inconsciente espiritualmente, né? De um modo bem simples para a gente tentar entender. E o que nós precisamos hoje entender? Que é necessário separar as coisas, organizá-las corretamente. O que vem de Deus, o que é graça, o que é bíblico, o que é catequético, o que é ensinamento eclesial, do que é minha vida de pecado. Então hoje nós meditamos o reconhecimento do próprio pecado e o reconhecimento do que é de Deus como oportunidade de cura interior. Eu olho para a minha vida, vejo o que eu estou fazendo e comparo com aquilo que Deus quer de mim. A perguntinha que nós podemos fazer hoje:
será que Jesus aprova o que eu estou fazendo? Será que há ligação, relação entre os meus atos com aquilo que Jesus ensinou? Isso é curativo também. Porque o que Jesus ensinou é o caminho do perdão e da cura e da libertação. Se eu estou fazendo o contrário do que ele disse, se eu estou vivendo uma vida diferente daquela que ele me ensinou, automaticamente estou desviando o foco e seguindo outro caminho. O Salmo 50 ou 51, depende da Bíblia, o Salmo Miserere, que canta a misericórdia de Deus, ele pode nos ajudar a entender isso. E lá no versículo 17 desse salmo, nós vemos: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, ou seja, um espírito todo colocado diante de Deus e despojado, É um espírito que está disposto a se abrir, está disposto a se desvencilhar de tudo aquilo que é diante de Deus, para que Deus seja tudo nele. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aquele que tem um coração despojado diante de Deus jamais será esquecido ou abandonado pelo Senhor. À luz desse salmo, a gente percebe que o sacramento da penitência exige isso de nós. Um coração quebrantado, um coração desfacelado, que é colocado diante de Deus para que Deus conserte, para que Deus ajude a consertá-lo, Lá no livro de Ezequiel, Deus diz: tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne, ou seja, um coração verdadeiro, um coração conforme o que foi criado em Adão. Quando ele diz isso, colocarei o coração que eu quis colocar em Adão, aquele coração de carne viva, de carne renovada, recém-criada. Essa graça é o que nos capacita, que nos transforma. Essa graça da renovação em Deus é o que vai nos transformar. Outro ponto importante é que quando a gente reconhece os nossos erros e compara com aquilo que Cristo ensinou, a gente percebe que é mais fácil seguir a vontade do Senhor, que é melhor seguir a vontade do Senhor do que seguir a nossa própria vontade. Então, quando a gente coloca assim, numa balança, os dois pesos, os ensinamentos do Mestre com os nossos desejos e vontades particulares, a gente percebe que os ensinamentos do Mestre são muito mais valiosos, são fáceis de seguir e são orientações básicas para uma vida cristã sadia. Aquilo que eu quero, o que eu acho, os achismos que eu tenho, não são fonte de graça, são fonte de vícios muitas vezes. Mas o que é a vontade de Deus é que eu seja bom, que eu seja santo e irrepreensível, não é mesmo? Outro ponto importante é que tudo o que provém de Deus, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Tudo o que provém de Deus é bom, porque Deus nos reconciliou com Ele por meio daquilo que Cristo fez por nós. Então, tudo que vem da parte de Deus enquanto orientação, ensinamento, formação, é cura, é bênção, é graça. O que vem de nossas próprias vontades e vaidades nem sempre é algo tão bom assim. Eu gosto muito de citar São Francisco de Assis, porque a gente cresceu, são quase 14 anos como franciscano, nos ajuda a entender muita coisa, mas São Francisco de Assis, ele nos mostra de um jeito muito bonito que nós somos diante de Deus aquilo que nós somos em sua essência. Então nós não temos muito o que ficar inventando ou fantasiando ou mascarando diante de Deus. Nós somos aquilo que nós somos. Mas nós somos aquilo que Deus quer também que nós sejamos, Nós precisamos nos colocar diante dele, desejando ser aquilo que ele quer de nós, para que ele seja tudo em nós e nós sejamos esvaziados nele, Nós sejamos livres para que ele possa agir, nos transformar, nos curar e nos renovar. Não temos que nos colocar diante de Deus com nossos orgulhos e prepotências. Não adianta fazer isso diante do Senhor. Então a confissão, ela tem esse peso de nós nos colocarmos diante de Deus vazios, para sermos preenchidos por Ele, para que Ele seja o nosso tudo, para que Ele seja o sumo bem em nós, para que Ele seja o nosso Senhor. E não queiramos ser aquilo que nós desejamos fazer. É difícil a gente fazer isso na prática, não é fácil, mas a gente precisa sempre fazer esse exercício. Diante do Senhor, silencia o coração, silencia a voz, silencia a mente, silencia-se tudo,
porque Ele é tudo e nós precisamos desse tudo para a nossa vida. Que você consiga fazer essa experiência de Deus para que você consiga se curar. E qual que é o ensinamento que o Frei deixa aqui como reta final da reflexão? Olhe para as Sagradas Escrituras, para os mandamentos, para os ensinamentos da igreja e diga o que vem de Deus e o que vem de mim. Tem coisa que eu penso que vem de Deus, mas na verdade vem de mim. Não está na palavra. Tem coisa que eu penso que vem de Deus, mas na verdade está nos vícios que eu estou carregando há muitos anos. Então você é chamado a olhar para a sua vida, ver o que é puramente seu, o que é puramente criação sua, separar daquilo que vem de Deus. E aí você consegue fazer um bom trabalho de cura interior. Pegando o nosso terço na mão, e pedindo então essa cura através dessas dores de Cristo, por intercessão de Nossa Senhora das Dores. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, onde nós contemplamos a agonia no horto, nós vamos pedir libertação das angústias, aflições e medos. Jesus, pela dor da tua agonia, liberta-me das minhas angústias, das minhas aflições, dos meus medos. Liberta minha alma, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Segundo mistério, nós contemplamos a traição de Judas e nós pedimos que o Senhor nos console em nossas decepções. Jesus, pela dor de ser distraído por um amigo, consola-me nas minhas decepções. Consola-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Terceiro mistério, a prisão e o julgamento injusto. E nós pedimos por esse mistério força para enfrentar as injustiças. Jesus, pela dor de seres preso e julgado injustamente, dá-me forças para enfrentar as injustiças da vida. Fortalece-me, Senhor.
Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quarto mistério, a negação de Pedro. E nós pedimos a graça de nos arrependermos, de chorarmos os nossos pecados e de buscarmos conversão. Jesus, pela dor de veres Pedro cair e te negar, faz-me chorar os meus pecados e buscar a conversão. Converte-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quinto mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus e pedimos a cura das enfermidades. Jesus, pela dor de teres o corpo chagado por tantos açoites e flagelos, cura as minhas enfermidades. Cura-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Sexto mistério, a coroação de espinhos, e nós pedimos a libertação do orgulho, da vontade, do desejo de sermos melhor que os outros. Jesus, pela dor de seres zombado, escarnecido, enquanto te coroavam de espinhos, liberta-me de todo o desejo de ser melhor que os outros. Faz-me humilde, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Sétimo mistério, nós contemplamos o desprezo por ser trocado por Barrabás. E nós pedimos por esse mistério, por essa dor de Cristo, a libertação da não aceitação de Jesus como Senhor. Jesus, pela dor de seres desprezado por aqueles que preferiram Barrabás e gritaram: crucifica-o, liberta-me da cegueira de não te aceitar como Senhor. Meu Senhor e meu Deus, 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 meu Senhor e meu Deus. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oitavo mistério, o caminho do Calvário. Peçamos que Jesus nos ajude a carregar a nossa cruz. Jesus, pela dor de carregar cruz tão pesada que o levou a inúmeras quedas, ajudai-me a carregar as cruzes da vida, contando com o auxílio da Virgem Maria. Sustenta-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
Nono mistério. Jesus é despido e pregado na cruz e nós pedimos a Ele que nos ajude a perdoar aqueles que nos feriram. Jesus, pela dor de seres despido e pregado na cruz, e ainda assim perdoar seus algozes, ajudai-me a perdoar a todos aqueles que me feriram. Ajudai-me a perdoar, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. 10º mistério e último desse terço, nós contemplamos Jesus que morre e é transpassado, e nós pedimos aqui a graça de alcançar o céu. Jesus, pela dor de teres morrido na cruz, ofertando sua vida por minha salvação, dá-me a graça de morrer na amizade contigo e alcançar a felicidade do reino dos céus. Olhai também para os agonizantes e tende compaixão das almas do purgatório. Salva-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E agora nós vamos rezar essa oração a Nossa Senhora das Dores. Ó Virgem das Dores, cujo coração foi transpassado de dor a receber em teus braços teu digníssimo Filho, despido, chagado, desfigurado. Recebe-nos em seus braços de amor, cura nossas feridas, restaura nossas forças, sustenta-nos na fé. Que o peso da cruz que carregamos todos os dias não nos oprima, mas nos conduza à glória da eterna salvação. E que um dia, passando pela morte, possamos ressuscitar com Cristo para a vida eterna, onde viveremos em perfeita alegria, na companhia dos anjos e santos, adorando a Santíssima Trindade. Amém. Olhando para tudo isso que nós vimos, refletimos e ouvimos, a gente percebe que a graça de Deus, que aquilo que é ensinamento de Deus é grandioso. Valorize em sua vida o que Jesus te ensinou. Guarde isso em seu coração. E aí você alcançará a paz de espírito. É tão bom deitar no travesseiro sabendo que você cumpriu a vontade de Deus, não é? Isso é paz de espírito, meu irmão, minha irmã. Você deitar na sua cama e dizer: olha, eu lutei para fazer tudo o que Jesus pediu que eu fizesse. Gente, isso é paz de espírito. Melhor do que você deitar na sua cama preocupado com uma coisa errada que você cometeu, né? Ou uma maldade que você fez. Apesar que tem gente que não tem nem consciência da maldade que faz. Mas como é bom a gente saber que cumpriu a vontade de Deus. Faça seu exame de consciência diário, todas as noites, sente na sua cama, pense o que você fez ao longo do dia e veja se tudo o que você fez foi de acordo com o que Jesus pediu. Aqui no grupo Corações Ardentes nós vamos tendo essa consciência, né? E essa clareza. Acredito que nós vamos, pela graça de Deus, né? Aqui nesse grupo nós vamos crescendo no conhecimento para que nós possamos ter essa transformação e essa consciência das coisas que fazemos e que acontecem na nossa vida. E isso nos dá a chance de voltar, assim como aquele filho que foi embora, de voltar sempre. Todas as vezes que a gente vê que está desviando do caminho, voltar para o caminho que nos leva, né, para os braços desse Deus que é amoroso e que é misericordioso. Estamos quase concluindo a 6ª semana aqui no nosso retiro quaresmal, para nós iniciarmos com todo o coração
a semana da paixão. Que Deus continue nos abençoando, é isso que nós vamos pedir agora. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre aqueles que você ama, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal, beijo tua ferida que curou a ferida do meu coração.